agora na PUC pelo Zoom, mas agora não deu certo. Mas agora viu pelo celular aqui e funciona super bem. Tudo bem. Nós estamos aqui na nossa hora. Meu nome é José Antônio Nascimento Brito. Eu queria agradecer a nossa audiência. Sou vice-presidente de assuntos estratégicos aqui da Associação Comercial. E eu queria dar muito boas-vindas a esse live nosso, que ele é muito importante. A associação tem um interesse enorme nos problemas da nossa cidade, da nossa comunidade. E esse live ele é um ponto de partida para a gente montar o que daqui a 2, 3 meses vai se transformar numa agenda positiva para ser entregue a todos os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu acho que os dois convidados de hoje quase que dispensam a apresentação. O Sérgio Magalhães, na minha opinião, é o maior urbanista vivo do Brasil, além de um excepcional arquiteto, e vai presidir o Congresso Mundial de Arquitetura do ano que vem. E o Celso Raiol, professor da PUC, outro arquiteto premiadíssimo aqui no Brasil. É uma honra muito grande ter vocês aqui conosco essa manhã. E antes da gente começar, eu queria passar a palavra para o nosso presidente em exercício, o Benjamin Nazário. Benjamin, palavra sua. Muito obrigado. Mais uma vez, Sérgio e Celso, eu agradeço a vocês e, em nome da presidente Ângela Costa e do Humberto Mota, presidente do Conselho Inferior, repetimos os nossos agradecimentos e a importância da presença e da análise que vocês do município da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, Benjamin. Eu queria dizer que na nossa tela aqui está a nossa vice-presidente Ângela Fonte, que foi idealizadora até desse seminário, a quem eu agradeço muito, e também Isaura Fraga, que é presidente do nosso Conselho de Meio Ambiente e Urbanismo aqui da Associação Comercial, e que vão estar conosco ao longo desse debate. Eu queria abrir esse debate com uma pergunta um pouco genérica, mas para permitir que vocês introduzam o tema fundamental aqui nosso, que é, depois da pandemia, qual cidade que seremos e qual cidade que queremos. Eu acho que é uma coisa também muito importante. E é exatamente sobre isso que eu queria perguntar a vocês dois. A gente está vivendo aqui uma situação inédita. Eu acho que a gente nunca viu esse filme ao longo dos últimos, pelo menos ao longo do último século, certamente desde da gripe espanhola. E eu queria saber qual é a avaliação de vocês dos fatos e que caminhos vocês têm a sugerir. Eu queria começar aqui o desafio da pergunta pelo Sérgio, depois a gente passa para o Celso. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Josa, muito obrigado, Benjamin, Ângela e Isaura, pelo convite para estar aqui com vocês. Esse momento, como você comentou, Josa, é inédito e eu espero que ele seja muito promissor. Nós temos uma cidade com 12 milhões de habitantes que se insere num contexto brasileiro onde vive em cidades 85% da população. E essa pandemia nos mostrou de um modo muito evidente as enormes dificuldades que as nossas cidades enfrentam pela desigualdade intraurbana. A pandemia escancarou a situação de insalubridade e de precariedade de uma parte muito grande da população, que, surpreendentemente, para muitas pessoas, é alguma coisa nova. Tal como foi para o presidente da Caixa Econômica Federal,
constatar que o Brasil tinha 70 milhões de invisíveis. Então, a pandemia nos trouxe essa realidade para todos nós. É uma questão de natureza social gravíssima, que nós precisamos enfrentar, mas eu aqui no âmbito da associação comercial, no âmbito de empresários, de responsáveis, em grande medida, pela economia brasileira, eu gostaria também de situar uma outra dimensão dessa desigualdade social, que é o entravamento em relação ao desenvolvimento econômico. As nossas cidades são um patrimônio altíssimo, fruto dos últimos 60, 70 anos, em que o povo brasileiro saiu de poucas e pequenas cidades para mais de 20 metrópoles e um mundo urbano extremamente complexo. No entanto, esse patrimônio enorme, ele está maltratado, ele está degradado. Há mais de 40 anos não há políticas públicas consistentes para enfrentar o tema urbano, e com isso iludem-se muitos dos economistas brasileiros, achando que crescendo o PIB, que não cresce, que crescendo a economia, que pouco cresce, vai tudo melhorar. Ora, se a cidade não estiver em condições boas para a sua grande maioria, se ela não estiver oferecendo ambientes satisfatórios, adequados, seguros, para que o pequenininho empresário possa se desenvolver, para que o pequeno, médio empresário, aquele cara que empreendeu, possa desenvolver o seu negócio no lugar onde ele está e a partir daí ir crescendo em condições adequadas, isto é, com todas as infraestruturas, com os serviços públicos funcionando, inclusive de segurança. Se não estivermos com essa dimensão urbanística que dá possibilidade da economia se desenvolver, nós não vamos ir muito longe. Não adianta apostar nos grandes polos. Agora tudo é polo petroquímico, é polo siderúrgico, é apostar em negócios grandes que não se disseminam ou que não recebem o insumo das pequenas, médias e grandes economias que se desenvolveram numa cidade adequada. Então, eu diria que nós temos hoje a possibilidade, escancarada pela pandemia, de reconhecer essa grande dificuldade das cidades brasileiras. Eu digo cidades brasileiras, não digo Rio de Janeiro, porque todas as cidades estão praticamente com as mesmas questões. O Rio de Janeiro, ponta de lança, porque teve uma qualidade de vida muito alta, até perder a condição de capital até os anos 70, é uma evidência maior. E é a nossa cidade. Mas não é a única. Então, é o Brasil todo que precisa compreender esse momento. Se o Brasil entender que a nova cidade precisa ser melhor para todos, nós teremos uma cidade capaz de dar condições para toda a população e ser instrumento para fazer com que a economia também se desenvolva. Porque nessas últimas 4 décadas, a economia foi rasa. Os PIBs foram pequenininhos. E nós não vamos sair desse momento de patinação
se não enfrentarmos a transformação da cidade. Nesse sentido, eu acho que é muito bom que nós tenhamos a oportunidade de debater, formular propostas, acreditando que as nossas propostas sejam frutíferas. Ainda que haja grande possibilidade de não haver mudanças importantes no cenário global, no cenário do mundo e no cenário brasileiro. Ainda que haja essa possibilidade forte do mundo continuar tal como veio até agora, deixando de lado as populações mais pobres, dando as costas para a desigualdade, ainda que haja essa possibilidade forte, nós devemos apostar na melhora das cidades, na transformação mais solidária do mundo. Então, nesse sentido, eu penso que os debates que estamos realizando, como este, e que tem ainda um objetivo prático para o curto prazo, que é para oferecer uma agenda propositiva para o futuro prefeito do Rio de Janeiro. Então, este modelo, que tem possibilidade de ser implantado, em parte pelo menos, no curto prazo, porque vai haver eleições daqui a poucos meses, eu acho que nos traz uma esperança de escolhermos propostas que sejam factíveis, e elas são factíveis. Reduzir a desigualdade intra-urbana é muito factível, não exige grandes investimentos internacionais, exige políticas públicas e recursos que há nas condições econômicas do Brasil. Então, nesse sentido, eu estou apostando positivamente. Eu acho que nós vamos ter condições de oferecer propostas que possam transformar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, agora já estou entrando já nessa seara política mais estrita, precisa de um administrador. A cidade não está bem, mas não basta um bom administrador. É preciso um líder que ofereça à população a possibilidade de sonhar, de ter um futuro. É preciso sinalizar para que as energias que hoje estão represadas aflorem. Administrar a prefeitura é dificílimo, mas liderar uma transformação da cidade, porque o ciclo da capital federal já acabou, nós temos que criar um ciclo novo de desenvolvimento, é nesta oportunidade agora. Nós temos que ajudar a que a liderança que surgir tenha essa dimensão estratégica. Ser prefeito do Rio de Janeiro não é qualquer coisa. Ser prefeito do Rio de Janeiro, do ponto de vista político, tem uma importância enorme para o país, e até no mundo. Então, ele precisa, o novo prefeito ou prefeita, precisa nos ajudar a sonhar com o Rio de Janeiro que desejamos. Claro, eu acho que você deixou uma mensagem aí que a gente precisa de um prefeito transformador e não de um prefeito continuador de políticas, não é isso? A cidade precisa ser transformada e precisa ser liderada. Eu acho que esse é o recado que você está dando. Celso, eu queria saber qual é a sua opinião sobre o assunto. Pois é, né? Vocês me botaram para falar depois de Sérgio Magalhães. E eu queria também, Celso, que você também falasse um pouco sobre o impacto disso tudo, da pandemia, na arquitetura em si. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer aí,
esse convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje, essa manhã, aí, falando sobre arquitetura. E eu acho que a primeira coisa que eu acho que, para mim, acho que é a grande questão é que a pandemia, diante de todos esses desafios aí, ela trouxe uma coisa que eu acho que está sendo muito enriquecedor. A gente nunca promoveu tanto o debate sobre arquitetura e urbanismo nas redes sociais, de acesso de muita gente. Ou seja, estamos formando novos agentes dessa cidade. Desde a sua casa, eu acho que essa responsabilidade começa na sua casa. Uma pessoa que comprou um apartamento que não tem luz, que não está bem ensolarado, né? Que não recebe um sol corretamente, que não está bem direcionado, que o pé direito é baixo, entre outras questões, né? O do isolamento ou não. Eu acho que a gente passa a ter uma massa crítica que eu acho que interessa, talvez essa massa crítica que talvez seja a mais transformadora delas. A cidade que queremos, eu acho que é a cidade que a gente sempre desejou, né? Então, assim, a gente tem hoje uma população que gasta mais dinheiro com transporte público do que alimentação. Então, já começamos aí, você ter 85%, como o Sérgio disse, está na cidade. Estado do Rio, a gente ainda teve um outro demérito, digamos assim, que eu acho que as nossas cidades do interior não cresceram pujantemente, como algumas do interior de São Paulo e tudo. Então, nós já tivemos aí uma maior migração para a capital, né? Então isso ainda teve esse problema, porque a gente realmente... Eu sou de Volta Redonda, eu tive que vir de Volta Redonda para o Rio de Janeiro, que nem faculdade na época tinha de arquitetura, então para poder vir para cá, hoje já tem, mas ou seja, a gente passou há muito tempo aí com essa questão de estarmos assim, queremos ir à frente e não conseguimos. Então assim, o que a gente quer? Quer a cidade mais justa, como disse o Sérgio, a gente quer saneamento, a gente quer saúde para todo mundo, né? E aí é bom, porque assim, quando você é chamado para uma coisa como essa, você começa a pensar algumas coisas. Ontem mesmo eu estava debatendo, a gente está começando aí nessa volta do nome esquisito, né? O novo normal, né? Então, o que era o normal para a gente? E é a primeira coisa, vendo as pessoas indo, e assim, até passei de carro na praia, e as pessoas realmente estavam ali de forma mais isolada, tentando manter o distanciamento. Aí a gente vê que, assim, a gente montou, né, o Parque do Flamengo é de 65. A gente só foi fazer um outro equipamento similar a ele em 2012, ou seja, que é o Parque Madureira. Nós levamos 47 anos para criar um outro equipamento público com o interesse das pessoas, que agora, num momento como esse, tem até interesse de todos, né? Porque você tem a questão do isolamento, tem o distanciamento, você tem uma área muito generosa a cobrir, mas que é muito interessante isso. Aí eu me lembrei de mais duas coisas que eu achei interessante de lembrar aqui e falar com vocês. Uma da cidade, eu vi uma palestra, foi até com o Sérgio, por acaso, foi num dos eventos da UIA 2020, né? Que agora é a UIA 21, né, Sérgio? Mas era o presidente da Museu do Amanhã, que é um físico, e ele falava que as cidades precisavam verdejar. Olha só que bacana, né? Então a cidade tem que verdejar. As coisas estão muito distantes, o que precisa acontecer nessa cidade? E ao mesmo tempo que teve uma menina que trabalhava comigo, e a gente estava conversando sobre a cidade, e ela falou assim: Celso, meu irmão é físico e está estudando muito sobre urbanismo agora. Você mas física e urbanismo? Assim, aí chamei ele para dar uma palestra lá no escritório, e ele falou o seguinte: as cidades, a gente sempre entendeu ela como ligada à biologia, né? Então você vai crescer, tem um crescimento, a ascensão e muitas vezes a queda. A gente vai envelhecendo, é óbvio que né, vai reduzindo um pouco as nossas ações, etc. Mas as cidades não, as cidades vão colapsar. Então isso está mais semelhante às estrelas, e é o estudo da física. E a gente viu agora um pouco do princípio de um colapso, né? O Sérgio falou, as desigualdades ficaram mais latentes, os problemas, quer dizer, enquanto alguns estavam preocupados se tomam sol ou não, os moradores da Rocinha estavam preocupados porque não tinham água para fazer a higienização. Então, assim, a gente um pouco deu um início desse colapso, e eu espero que isso sirva de grande exemplo para que a gente possa mudar, né? E eu acho que a mudança que eu vejo principal aí são ações coordenadas. Eu tenho debatido muito, eu faço parte, por acaso, José, eu faço parte, eu sou
presidente da ASBEA, da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, fui conselheiro do CAL, da parte de exercício profissional, participei e faço parte hoje do conselho lá do COSU, junto com o IAB, mas sou professor da PUC há 17 anos. Né? Então, assim, e eu faço parte do CEAL. O CEAL é o Colegiado de Arquitetos, ou seja, o CAL montou isso, que são, nós temos ali IAB, SARJA, que é o sindicato, nós temos a ABEA, que é de universidades, e a BAP, e mais outra, e o próprio CAL. E assim, a gente fica debatendo bastante por que a gente não está mais juntos ajudando a construir essa cidade. Por que ainda falamos muito em pares? Por que a gente ainda fala muito ligado a um sistema X que evita o debate? Então, acho que essa cidade mais plural que a gente está querendo falar, o Sérgio falou de um líder, né, de um presidente, um prefeito líder. Eu acho que a gente precisa, antes dele ser líder, ele precisa ser coerente. Essa acho que é a grande preocupação que a gente tem hoje, a coerência que está muito difícil de ser resolvida. E as ações, acho que a grande, né, assim, a gente viu aí a Highline em Nova York, a gente viu outros exemplos mundiais, onde a indústria está ligado com o comércio, está ligado com a universidade, está ligado com a prefeitura, ou seja, essa junção, eu acho que é um dos caminhos que mais vai fortalecer a gente. E até mesmo a cidade informal, que temos aí das lideranças sociais, por exemplo, de lugares onde muitas vezes o poder não vai, também tem que estar ingressado nisso para fortalecer o debate. Ou seja, se a gente quer uma cidade mais plural, a gente tem que falar isso tudo. Eu estou usando uma palavra esses dias para falar sobre a cidade que ela está liquidificada. Ou seja, tem muitas ideias, as ideias estão sendo colocadas num liquidificador e sendo batidas, né? Mas quando se bate, o substrato disso é líquido, não é palpável. Então a gente viu grandes oportunidades, a gente achou que o Rio de Janeiro... Tenho 52 anos, cheguei no Rio com 17, e a gente sempre está numa esperança assim, agora o Rio de Janeiro vai, aí não vai. Agora o Rio de Janeiro vai, o Rio de Janeiro não vai. Agora o Rio de Janeiro vai mesmo. Então a gente tem essa crença, a gente tem que deixar essa questão mais pungente, aí, digamos assim, para essa transformação. Eu vejo a questão de leis também, pegando um pouquinho sobre cada ponto disso, a Hermínia Maricato, que, né, foi aí, ajudou a criar o Ministério das Cidades e tudo, fala que a gente não precisa de muitas mais leis, não, que a gente já tem muitas, já precisa botar em prática. O Washington Fajardo, já na outra fala dele, diz que a gente precisa criar mais. Então, assim, qual é o caminho para a gente? Então, até os nossos pensadores estão nessa dificuldade de entender se a gente tem que apenas legislar sobre aquilo que já tem e que a gente pode intensificar, ou outras coisas não. E aí a gente vai para uma outra questão, que é a partir desse debate, que é a coautoria da cidade. Tem até um trabalho de uma menina bacana, que foi minha aluna na PUC, depois ela agora foi para o Fundão, fez um trabalho de mestrado, José, que eu achei muito interessante. O quanto nós 6 aqui, nos sentimos coautores dessa cidade. O quanto, muitas vezes, a gente não está falando para nós, não estamos falando para nós mesmos, né? Então, estamos falando para pares. E, muitas vezes, consequentemente, deixamos de ter isso mais pungente. E aí, mais uma atitude do CEAL lá, e eu acho que ela vai de encontro completamente com essa agenda de vocês aí para os prefeitos, que eu acho que a gente tem que fazer e deixar de ser até essa agenda menos partidária, ela é mais genérica, ela é mais em bem da cidade do que um partido X ou Y, para que ela pode ser uma cartilha utilizada hoje, amanhã e depois, né? Ela tinha que ser tipo uma Wikipédia, que a gente pode ir introduzindo a cada momento um novo caminho, né? Até o próprio IAB, algumas instituições também estão começando a fazer alguma coisa já um pouco mais abrangente, que é só para, acho que são ambiciosas também para prefeito, para vereadores e tudo. E a gente tem um trabalho lá no CEAL que eu falo o seguinte, os nossos políticos somos nós, né? Então, por acaso, muitas vezes é o nosso primo, é o nosso tio, mas não deixou de estar com a nosso conhecimento. E qual é o conhecimento que nós temos para chegar hoje a ser um vereador, a um prefeito que vai legislar sobre a cidade? Eu estava no CAL, nós tínhamos, na época, acho que são 25 mil arquitetos só no estado do Rio de Janeiro, e muitas vezes a gente vê cidades do interior do estado que não tem nenhum arquiteto na sua composição você vai fazer um master plan de uma cidade do interior e não tem arquiteto, né? Então, assim, a gente pensou uma coisa que é interessante, começar a tentar, e a gente já está, né, trabalhando nisso, de tentar levar noções, a gente não tem a pretensão total, mas noções de arquitetura e de urbanismo
para as escolas primárias, públicas e privadas. Começamos essa conversa o ano passado e estamos tentando agora. A gente tem que chegar, pessoas, quando chegar no nível de criar leis, mais preparado. E nós, como agentes, né, eu como arquiteto, a minha mãe como professora, também entender-se como uma coautora dessa cidade. Eu acho que isso é que vai formar um pouquinho dessa cidade que fala mais plural, que vai representar mais e que vai ser mais igualitária. Para isso, eu acho que assim, é fundamental situações como essa, debates ricos. E a gente está tendo agora por causa da pandemia. Talvez a gente não estivesse aqui hoje. Então, esse lado positivo que eu estou vendo, assim, eu estou preocupado, estou feliz de ter mais críticos. A arquitetura está sofrendo, Josi, assim, acho que eu, como representante aí da associação, o mercado imobiliário, esse não parou totalmente, esse ainda está em ativa, mesmo porque os tempos do mercado imobiliário são muito lentos, né, para aprovar um projeto, a gente ainda demora um pouco demais, né, se tem uma mudança maior. Então, todos os escritórios, eu falando não só Rio de Janeiro, mas como o Brasil. A gente teve agora uma reunião de presidentes do Brasil todo, que são 9 hoje associações, e agora nós temos a BR, que nós não tínhamos, e o mercado imobiliário, de uma maneira geral, não parou. Os tempos, as pessoas continuaram a fazer. É claro, tivemos uma baixa nos nossos honorários, mas né, vamos pensar que isso vai se reverter em algum momento. Parte do pessoal de interiores e lojas, esses são as pessoas que estão sofrendo o mercado de arquitetura, principalmente que as pessoas, né, lojas, quem vai investir, fazer uma loja agora, está preocupado, ou mesmo uma casa, as pessoas não querem receber para fazer uma reforma na sua casa, para alguma, né, receber uma pessoa para fazer um serviço, então estão meio desconfiados. A gente teve uma palavra, só para poder encerrar a minha fala, a gente teve um evento há pouco tempo que eu achei bastante interessante para essa volta nossa das cidades, que é a palavra da vez, agora chama-se confiança. Então, eu acho que a gente tem que ter confiança para que a gente possa, primeiro, esse depósito da confiança, principalmente nos nossos líderes, e que vão ajudar a transformar, aconteça de forma mais latente. Mas eu também vou puxar aqui, aproveitando, puxar uma responsabilidade das ações pessoais. A gente está sempre esperando de alguém alguma coisa. E, assim, o nome do meu escritório é Cité Arquitetura. Eu já botei o nome de cidade, é uma provocação, né? Eu faço muito mercado imobiliário, botei o nome de cidade. Eu acho que já era uma provocação inicial aí do que eu tinha que ajudar a transformar. Eu trabalhei 25 anos com o Conde, foi prefeito do Rio, não como ele como prefeito, trabalhava no escritório dele, trabalhei desde o estagiário, comecei com 19, fazia muita coisa particular para ele também, tive menos na ação pública, mas na particular. E o Conde falava que cada edifício colocado na cidade tinha que ter uma responsabilidade sobre essa paisagem construída e essa paisagem que compõe a nossa cidade. A gente culpa demais políticos, culpa demais os terceiros, mas muitas vezes não fazemos a nossa meia-culpa de que edifícios estamos colocando na cidade, de que trabalhos se estamos criando uma cidade coerente, generosa e que fale de maneira mais plural. É isso. Celso, muito obrigado. Eu queria agradecer a você pela utilização de uma palavra, de um conceito que é linear aqui em todas as nossas lives, que é a ideia de confiança. Confiança de que você pode trabalhar, confiança de que você pode eventualmente pegar um transporte público, confiança de que você pode trazer alguma pessoa para sua casa. Eu acho que essa ideia da construção da confiança é um dos grandes desafios aí que a gente percebe em todos os nossos palestrantes na pós-pandemia. Então, foi excelente você tratar desse conceito. Eu queria passar a palavra aqui para a nossa arquiteta engenheira Ângela Fontes, que vocês conhecem muito bem, para comentar o que o Sérgio e você disseram e fazer uma pergunta a vocês, por favor. Bom dia a todos. Bom Só dia. Corrigindo aqui, ele não é o único, não. Eu sou arquiteta, não sou engenheira. Muito bem. Sou de 75, mas tudo bem. Não me ofende, não. Eu gosto muito dos engenheiros também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre estar escutando o Sérgio é uma aula. Esse homem fala bem, escreve bem sobre a nossa vida aqui nas cidades. O Celso também é um amigo já de um tempo também, mas muito querido.
e trabalhou, minha filha trabalhou com ele, aprendeu muito com ele, né, a Letícia. Então, eu aqui ouvindo vocês, me abriu mais campos ainda, a coisa que o Celso falou, que para você projetar, planejar uma cidade, é muito bom que você ouça outros profissionais, né, de outras áreas, porque só arquiteto e urbanista são outros que tem que ouvir, professores, os físicos, como ele mencionou. Eu achei isso muito legal. E para o Sérgio, ele falou também sobre as cidades todas, no mundo todo. Então, eu queria só fazer uma pergunta para o Sérgio, se ele acha válido essa transformação momentânea, pós-pandemia, que várias cidades do mundo estão adotando, até para acessibilidades melhores, né? E o que até o Rio de Janeiro já saiu também fazendo um decreto para que áreas públicas, áreas de estacionamento, passeios em frente a restaurantes, sejam transformados em áreas de serviço. Isso foi um pequeno momento que a prefeitura deu. Eu não sei se isso está funcionando, porque quando abriu um pouco melhor, né, sexta-feira foi aquela vergonha no bairro do Leblon, em outros bairros também, que a gente soube. Então, mas eu queria a opinião do Sérgio, se é válida esse urbanismo momentâneo, pós-pandemia, que seja uma adaptação dos espaços públicos enquanto nós convivemos, temos que conviver com esse problema. Era isso. Se você puder falar, Sérgio, eu te agradeço. Eu acho que o interesse maior nisso é a compreensão de que a cidade tem possibilidades inúmeras e que o espaço público ele é capaz de receber e influenciar vários modos de vida. Então, a cidade pode se transformar. E uma transformação momentânea, como a que você está comentando, é um exercício válido. Acho porque ele demonstra essa viabilidade. Agora, a rigor, a cidade precisa de uma transformação mais profunda. E isso nós vamos encontrar se nós a estudarmos, se juntarmos os esforços e produzirmos projetos, produzirmos planos que sejam de médio e de longo prazo. A cidade não vai sair das condições difíceis em que está com propostas de curto prazo. Claro que o curto prazo é importante para mobilizar as pessoas, inclusive. Mas nós precisamos juntar os esforços para que a consciência coletiva exija um tratamento contínuo para as cidades. Não é possível que a cada volta do relógio eleitoral o que foi feito se desfaz e se crie outras coisas que já foram criadas até melhor antigamente. Perfeito. Celso, quer comentar? Não, eu queria aproveitar, porque assim, a gente estava tendo uma palestra esses dias, Sérgio, e foi interessante que chamaram de essas duas fases, Ângela, de retrofit urbano e transformação urbana. O retrofit é quando a gente já tem alguma coisa que precisa ser adaptado ou transformado. Então, foi interessante usar isso para escritórios também, porque a gente estava essa volta da confiança e de você voltar a um escritório, de você ter uma questão de retrofit, que só são as adaptações, e que depois seriam as transformações efetivas. Mas eu acho que também pode ser muito teste para as transformações maiores, porque talvez a gente tenha que algumas coisas possam ser testadas, sim, e de alguma forma experienciadas para que a gente também possa introduzir e quebrar barreiras. Eu acho que a gente também venceu com essa pandemia. Por exemplo, a gente está aqui hoje numa reunião que provavelmente seria presencial e está online. A gente teve várias situações de conflitos, de interlocução,
que a gente quebrou essas barreiras. Então, acho que a gente está na hora também de tentar quebrar algumas barreiras para ajudar a transformar essa cidade, né? Então, a gente fez nesse CEAL que a gente estava conversando, pela primeira vez a gente teve lá alguém da prefeitura também. Foi ser muito bacana, da Secretaria de Urbanismo, para falar sobre as legislações. Então, esse espaço de debate, eu acho que está sendo muito rico agora, né? E uma coisa que você falou das universidades, Ângela, que eu acho interessante é o seguinte: as universidades estão produzindo muita coisa, né? Então, nos últimos anos, até tem vários trabalhos, você pegar a quantidade de doutores e mestres que nós temos produzindo textos e coisas coerentes para a cidade, mas muitas vezes esse material fica na universidade. Ele serve de apoio para uma nova tese, para uma outra nova tese, mas ela não extrapola os muros dessa universidade. Ela acaba ficando lá dentro e muitas vezes esse trabalho bacana que pode estar acontecendo não está chegando, por exemplo, na mão de um prefeito, não está chegando na mão de um vereador, não está chegando na mão de um agente. A gente viu aí a Highline em Nova York, né, que é uma junção público-privada, entre outros interesses. Claro, a gente tem que cuidar da gentrificação, com processos como esse, mas, de qualquer forma, é por isso que eu estou falando assim, quebrar muros, quebrar bloqueios. Então, eu acho que essa universidade, principalmente, que produz tanta coisa legal, por que não está aqui? Sabe? Por que não está hoje aberto um pouco esse? A gente não adianta fazer um paper e uma tese de doutorado bacana sobre a cidade se ela só vai servir de apoio para um outro doutor inspirar-se nela para sua próxima tese, próxima tese, próxima tese. Ela tem que extrapolar esse muro e chegar até o prefeito, chegar até o... Né, a gente tem aí debates. Até tem uma coisa que eu estava até falando, mas depois eu falo num outro momento aí, mas só para não me alongar. Tá bom, muito obrigado, Sérgio. Eu queria passar a palavra para a Isaura, por favor. Tem som. Ela está com o microfone está desligado, Isaura. Não, Está ligado. Agora. Primeiro, eu quero parabenizar a todos, cumprimentar a todos. Eu não sou arquiteta, eu sou engenheira química, então eu venho da área ambiental, quer dizer, eu sou um peixe fora dessa água, mas trabalhamos juntos, né? Trabalhei com a Ângela, trabalhei com o Sérgio, e a minha visão é mais do ambiente, do verde, dessa questão. Mas, vendo essa pandemia, e eu quero agradecer até vocês por terem me incluído, eu acho que essa pandemia nos mostrou que existe uma capacidade, Ângela, até no que você falou, de se colocar, né, uma classe da sociedade, ela consegue se reinventar, e outra parte da sociedade continua com os mesmos problemas quase do século passado, né? Então, a gente, quando fala de trabalho remoto, quando fala de compra online, né, a gente está falando uma sociedade que tem essa capacidade. Tem uma outra que não tem com quem deixar o filho, que fica mais difícil até a mobilidade, né? E eu me pergunto um pouco, assim, que a gente, por exemplo, saneamento. Se fala muito saneamento, Sérgio, e essa palavra a gente sabe que persegue a gente desde os primeiros momentos que a gente entrou na vida pública, que essa palavra nos perseguiu. Agora, a gente tem hoje, por exemplo, só falando do Rio de Janeiro, 30% da população mora numa área que não é urbanizada, que não tem microdrenagem, que não tem, às vezes não tem nem macrodrenagem, né? Falta abastecimento de água, a questão do saneamento, de coleta de lixo a questão do tratamento de esgoto quase inexiste. E aí nós temos aí como a gente preparar isso. Quer dizer, isso ficou muito claro que, quando se fala de saúde, tudo isso está ligado, né? Isso ficou claro nessa pandemia, né? E com essa falta de recursos, né, que vem aí, como a gente se prepara para dar conta disso, né? E Sérgio, você foi muito feliz na hora que você falou que não chega lá o recurso.
eu me lembro que ainda na Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que na época ainda da FEEMA, eu consegui, na época com o BNDES, um financiamento para tratamento de esgoto de micro e pequenas empresas. Nenhuma conseguiu acessar esse dinheiro, nenhuma. A gente fez um esforço enorme na época para conseguir. Aí, quando chegava, ela não tinha, faltava o documento tal, faltava uma certidão do INSS, milhões de burocracias, mas, na verdade, assim, o que aconteceu de verdade é que o dinheiro estava disponível e ninguém conseguiu acessar. Aí o próprio BNDES acabou com essa linha. Então, eu quero me perguntar assim, esse desafio aí dessa área que a gente convive o tempo todo, professor Celso, está na PUC, eu vejo assim, a Rocinha, por exemplo, é mão de obra para a Gávea. Na hora que as pessoas ficaram doentes na Rocinha, a população da Gávea se preocupou, porque o contato com essas pessoas todas era muito grande. Sim. Então, como é que a gente muda? Como é que a gente pode propor uma mudança nesse sentido para não continuar fazendo o que a gente fez há 40 anos, como o Sérgio falou, e, na verdade, não conseguir reinventar para toda a população? Entende? Eu acho que, às vezes, a gente consegue reinventar para a nossa classe social ou para uma classe mais abastada, mas como é que a gente se reinventa nesse processo como um todo, né? Então, eu estou deixando essa pergunta e vou deixar logo a segunda, que seria a questão seguinte. A pandemia foi uma questão meio que veio de surpresa. Agora, as mudanças climáticas estão aí. E estão chegando perto, cada vez mais perto, cada vez com mais seus efeitos de secas, efeitos de enchentes, e as populações mais vulneráveis vão ser as que vão sofrer mais, né? Aí a gente já vê nos Estados Unidos, por exemplo, Miami, as pessoas estão fazendo um movimento de vender suas casas em áreas que podem ser alagadas, e as populações mais pobres estão comprando. Então, assim, como a gente se prepara isso aí para os nossos próximos 30 anos, mas uma hora chega. Então, como é que a gente que está aqui no início ou já está vivendo isso, se prepara ao longo desse tempo já com esse olhar? Então, eu estou deixando essas duas. E tem uma porção. Josa, tem uma porção de perguntas, mas eu acho que essas duas seriam suficientes de dar para a gente ter um bom debate aí. Ótimo, muito obrigado, Isaura. Sérgio, começa com você. Tá bem. Eu vou começar pela segunda pergunta. No entendimento de que o tema ambiental tem sido construído já há alguns anos, há décadas, e tem conseguido alcançar a consciência coletiva. Hoje é muito difícil que alguém que não seja negacionista faça faça menos preso por essa questão. As empresas mais sadias, elas estão atentas a isso, ao modo de se comportar em relação à mão de obra, em relação aos produtos e à origem deles, enfim, não só as empresas, as pessoas como um todo. O mundo todo está cada vez mais consciente. Então, esta é a minha resposta à segunda pergunta, que é a mesma que eu daria para a primeira. Só que nós estamos, em relação à cidade, muito mais atrasados. Em relação à cidade brasileira, não à cidade do mundo todo. Porque no mundo desenvolvido, sabe-se que a cidade é algo absolutamente necessário, indispensável, relevante. Nós não. Nós precisamos construir essa consciência. Nós, os que têm possibilidade
de viajar, quando viajam para os países desenvolvidos, querem usufruir da cidade, querem usufruir do espaço público. Mas quando retornamos para o Brasil, nós não damos bola para ele. Quando enfrentamos um caso como esse da pandemia, que se escancaram as dificuldades sociais, nós, em princípio, nos mobilizamos. Nós precisamos fazer com que isso tome consistência, tome volume e dê condições de perenidade. Agora, como arquiteto, eu gostaria de acrescentar algo da experiência que eu tenho. Primeiro, estão batendo aqui na porta, me tiraram. São os sonhos da casa. Os sonhos da casa. Primeira questão. Nós, no Rio de Janeiro, na década de 90, fizemos muita coisa para reduzir as desigualdades e para valorizar o espaço público. Nós fizemos Rio Cidade. A Ângela é protagonista nisso. Nós fizemos o Favela Bairro. Em 8 anos, atingimos 155 favelas, 550 mil pessoas. É fácil, se houver a decisão política e a competência técnica, para conseguir os recursos necessários. Mas isso se faz com um projeto. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar sobre esse ponto de vista, é que o projeto é indispensável. E segundo, o projeto é mobilizador. Então, nós precisamos construir ou reconstruir uma estrutura de planejamento que tenha condições de compreender a complexidade da cidade de hoje e possa oferecer propostas compreensíveis, propostas fáceis de entendimento, e que, com isso, traga a população para essa ideia. Mas isso no caso do Rio, mas no caso das cidades brasileiras, também, porque não há condição de se desenvolver o Rio e não desenvolver o resto do Brasil, e vice-versa. Vice-versa, eu acho até que é mais complicado. Desenvolver o Brasil sem desenvolver o Rio, acho mais difícil. Ah, claro. Nesse caso da pandemia, eu fico contente que haja essa possibilidade de se compreender essa dimensão complexa da cidade de hoje. E enfrentar, porque é possível enfrentar. Nós temos recursos para isso. O Rio de Janeiro tem facilidades enormes. Eu bato na tecla da transformação dos trens em metrô há anos. É uma transformação não só do ponto de vista econômico, porque os bairros lindeiros podem adquirir uma dimensão muito nova, como é uma expressão de dignidade social. O Rio de Janeiro é a cidade do Brasil que tem uma percentagem maior de pessoas gastando mais de 2 horas para sair de casa e chegar no trabalho e outras 2 para voltar. Quando tem uma rede praticamente ociosa que alcança 200 quilômetros de estrada de ferro e 70% da população metropolitana, e pode ser transformada em metrô por um preço vil muito mais barato do que a suposta linha 4. Nós temos agora a possibilidade desse plano de saneamento, que eu trataria em outro momento, nós temos a possibilidade de mobilizar para transformar a Baía de Guanabara. Enfim,
eu sou otimista. Sendo arquiteto, nós temos que ser otimistas. Mas sou também otimista como cidadão, porque eu vejo que o carioca, nascido ou não nascido, como o Celso sou eu, no Rio de Janeiro, nós temos uma coisa muito forte, que é uma identidade coletiva compartilhada por praticamente toda a população. E isso é muito valor. Isso é um valor extremo, que a gente tem que resguardar e tem que alimentar. Perfeito. Celso, queria ouvir você, por favor. Tá bom. Olha só, complementando aí do Sérgio, que já falou tão bem, mas assim, eu acho que tem uma coisa que é bastante interessante. Até, Isaura, você me lembrou de um fato, quando a gente teve o PAC da Rocinha, um dos lugares que foi, né, de maior intervenção era um lugar que não tinha quase ventilação e era o maior índice de tuberculose dentro da Rocinha, era um determinado espaço lá, e que foi uma das ruas que foram ampliadas e tudo. Então, assim, mas depois disso, o Sérgio falou muito bem, que é o seguinte, nós tivemos grandes exemplos, né? Nós temos transformações, tanto do espaço público, das comunidades, principalmente, com favela bairro, mas aí eu faço outro caso aqui. Aonde está esse material hoje? Se a Isaura vai querer fazer algum projeto de intervenção numa comunidade, você vai aprender tudo de novo. Porque tem pouquíssima divulgação do material. A gente teve um primeiro livro sobre o Rio Cidade e sobre o que é chamado Favela Bairro. Depois disso, a gente não teve uma... Né, assim, como está o Favela Bairro hoje? Como é que está esse programa hoje? O que deu certo, o que deu errado? Então, a gente está sempre num laboratório grande, arquitetônico, como se a cidade fosse um grande experimento. Se a gente já tem certezas, por que a gente não vai nas certezas? Então, talvez até, acho que um bom trabalho aí dessas possíveis cartilhas ou dessas agendas propositivas, talvez seja aqui um pouco de resgatar o que já tivemos. A gente está sempre querendo aprender com uma coisa nova, como se ela começasse do hoje. E ela não começou hoje, ela começou ontem. Eu estou aqui no Rio, eu só vi as comunidades crescendo, as coisas acontecendo e sem nenhum... E o que eu fico mais complicado, eu falando para os alunos, eu estava conversando, não, mas Celso, onde eu pego um livro para poder entender o que foi bom, o que deu resultado numa transformação de uma comunidade? Você não tem. Você só tem o primeiro livro, Celso, que é o lançamento das ideias. Me dá uma parte, Celso? Sim, sim. Pode falar. Oi, Sérgio. Claro. Olha, o BNH teve uma experiência de pouco menos de 20 anos. Ela foi, sob muitos pontos de vista, bem sucedido, mas, no geral, quando ela enfrentou a questão da habitação de um modo massivo, foi muito mal, muito criticado. E o BNH fechou há 40 anos. 40 anos depois, o governo federal retira todos os recursos de urbanização das áreas populares e coloca no programa Minha Casa Minha Vida, que é um retrocesso de 40 anos, investindo 440 bilhões de reais para prejudicar ao invés de melhorar. Pois é, olha só. Houve crítica no período todo. Agora, na hora de decidir, chega lá o governante e acha que ele está inventando a roda. Sim. Mas olha só, a gente está falando de dois casos aqui, ó. Um de um retrocesso depois de 40 anos e o outro que demorou 47 anos para gerar um espaço público de qualidade, né? Então, assim, a gente está refém disso, mas o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os braços, né? Não, acho que sim, acho que essa que é a ideia. Acho que a gente está até aqui hoje, essa questão da proposição. Como diz o Sérgio, a gente tem que ser positivo, esperançosos dessa situação. Então, acho que, assim, principalmente a divulgação desses fatos, para mim, me interessa muito, sabe, Isaura? Acho que, assim, aprender com o que a gente tem. Não dá para jogar fora o que foi feito, né? Eu adoro esses fragmentos da cidade, minha arquitetura é muito povoada um pouco por aquilo que estava meio que escondido e olhar de forma diferente. Eu acho que, assim, essa beleza está aí encontrado, esse laboratório, o povo não é, nossa sociedade não é
um laboratório de experimentação. A gente tem que ser mais assertivo nas coisas. Por isso que eu estou falando dos encontros aí da universidade, de tantas pessoas. Nós temos aí um dos caras que mais fez bem no Brasil habitação de interesse social, que foi Demetrio Anastasakis, que faleceu ano passado. Se ele tivesse no meio ambiente aí de internautico da vida, ele seria divulgado a 4 cantos. Mas ele, né, falece com conhecimento muito apenas de pessoas pares. Ele não extrapolou para a sociedade um dos grandes exemplos de habitação de interesse social. Então, essas coisas me dão uma certa aflição. Porque como é que a gente aprende, como é que a gente gera críticos? Eu estou falando de sinceridade, se a gente não tiver uma massa crítica, a gente não vai a lugar nenhum. As pessoas agora estão sofrendo isso, novamente, vou falar aí, a gente hoje está tentando entender o que é economia circular, né? Então, tem até um trabalho bacana de uma profissional que está pegando ela mapeou, porque isso tem da Conlurb, todos os containers de propagação mas de lixo residencial, estou falando lixo de obra, né, de detritos de obra, de uma demolição de parede, essas coisas todas. Ela está fazendo um mapeamento geral disso, para que isso pudesse virar um substrato para poder construir a habitação de interesse social. Olha que bacana. Isso já existe. A Conlurb já mapeia isso, já tem onde estão as caçambas. Então, apenas seria levar para algum lugar que dali virasse... Então, a questão da demolição na cidade já é um fato que assim, é uma coisa que vai prejudicar. Então, a gente vai ter que pensar nesses casos. A gente via a questão da sustentabilidade, isso eu peguei quando começou, né, o green building, essas coisas todas, muito para edifício comercial, porque a pessoa entendia que tinha uma economia efetiva. O edifício, a nossa casa, quantos daqui sabem qual é o tipo de vidro que está no apartamento de vocês? Se ele está ajudando, ou se ele está propagando, se ele está qualificando o seu ambiente interno, se ele prevê ruídos, ou o que for. Então, a gente tem um desconhecimento que leva, muitas vezes, à não valorização. E aí, consequentemente, para o uso residencial, a sustentabilidade praticamente não aconteceu no país. Aconteceu para os comerciais, mas para os residenciais não. E olha a quantidade de edifício residencial que nós temos, quanta casa. Né? Então, eu acho que esses incentivos tinham que ter para poder pensar, e as coisas são muito rápidas. Eu me lembro assim, de um dado que é bem interessante sobre isso, o canudo plástico foi tirado de Nova York numa data X, se não me engano, foi num outubro, aí, acho que do ano passado, ou no ano retrasado. Aí a gente fica pensando assim, no Brasil, essa mesma regra vai chegar daqui a 2 anos, né? Porque a gente sempre pensou que tivesse um delay muito grande das coisas. 3 meses depois de Nova York, Londres retirava, 6 meses depois de Nova York, o Brasil retirava. Então as coisas são mais rápidas, a informação chega, mas o que a Isaura falou, chega para uns, mas não chega para grande parte da população. Né? Então, como a gente equaliza essa situação? Né? Então, acho que a primeira coisa é pensar muito, e isso eu tenho cada vez mais pregado dentro do meu escritório, na ASBEA, o que for, vamos utilizar, não dá para ser laboratório a sociedade, a gente tem muita coisa já construída e podemos, sobre essas bases, não liquidificar. Bases sólidas, não líquidas, senão a gente não sustenta. Perfeito. Eu tinha uma pergunta aqui para o Sérgio sobre saneamento. Acabou de ser votado aí o marco do saneamento, você fez um artigo extenso sobre o assunto, mas a minha pergunta é o seguinte, o marco do saneamento em si, pelo menos como eu vejo, e acho que você também, ele não resolve a questão, porque existem uma série de assuntos atrelados ao marco do saneamento. Vamos ou não fazer uma cidade mais densa? Transporte público? Tem lá uma sucessão de assuntos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do que foi esse marco do saneamento ser votado, mas o que precisa na cauda dele que ainda se faça. Para mim? Sim. Para você mesmo. Tá bom. Bom, você fala marco regulatório do saneamento. Isso. O saneamento, como bem disse a Isaura, é muito além da água e do esgoto. Saneamento básico inclui a drenagem, inclui a coleta de lixo e outros aspectos de natureza ambiental.
Agora, este marco regulatório, ele tem aspectos positivos, como uma meta clara para a universalização da água e para alcançar 90% de esgoto coletado e tratado até 2033. Mas não trata dos outros assuntos. A meta é de água e de esgoto. E se você implantar água, ela vai bem. Agora, se você implantar só o esgoto e não tratar da drenagem e não tratar da pavimentação dos caminhos, em pouco tempo essa rede de esgoto rui, acaba. Porque é indispensável que haja essa adequação entre todos esses fatores. Isso sob o ponto de vista estrito da meta. No entanto, esta mesma meta está completamente alheia aos demais fatores que estruturam a cidade. E eu destaco especialmente o fato da moradia, que no Brasil, e não só no Rio, vai aumentar 33%, 35% até o ano 2033, com a população a mesma. Então, se não houver uma política coordenada, o saneamento, a meta só do esgoto, ainda que seja inapropriado tratar só o esgoto, a meta do esgoto vai ficar claudicante, ela não vai alcançar, porque a cidade vai aumentar uma área muito maior. A cidade vai aumentar uma área que não está nessa condição de alcance. Então, é preciso ter uma política que reprima a expansão. Porque, independente do esgoto, se nós construirmos 35% a mais de moradia, que vai dar mais ou menos, pelo menos 1/3 a mais da área ocupada da cidade, nos moldes que nós estamos construindo, isto é, expandindo a cidade, e a população não cresce, a população é estável e tende até a diminuir, nós vamos ter, ao final dessa meta, nós vamos ter uma população que se deslocou dos bairros consolidados para as periferias mais distantes e que, portanto, esvaziou os bairros consolidados. E, ao esvaziar os bairros consolidados, esses bairros perderam vitalidade. Perderam vitalidade econômica, social, política, porque não tem mistério. Se a população é a mesma e ela se desloca 1/3 a mais, tudo perde. E não há como universalizar os serviços públicos, porque a cidade fica cada vez mais cara, a menos que não se faça nada nas áreas expandidas e se torne mais áreas de miséria. Eu queria pegar uma carona. Perdão, Sérgio, continua. Sérgio, quer terminar? Quer terminar? Não, então eu queria pegar uma carona. Eu queria pegar uma carona com... Não, foi ótimo, porque você está me dando aqui, eu queria pegar uma carona para você e para o Celso, de onde eu estou falando aqui do centro da cidade, da sede da Associação Comercial. E nós, evidentemente, temos um centro completamente decadente, cuja tendência com essa pandemia é entrar numa decadência ainda maior. E aqui do nosso lado, nós temos também toda a região do Porto, que passou por um enorme esforço, do qual você fez parte, outros fizeram parte, o Conde fez parte, todo mundo fez parte desse esforço, mas o Porto não decolou. Eu pergunto o seguinte: você falou muito aí na expansão da cidade, da impossibilidade
do serviço público atingir a tudo. Eu pergunto se não existem várias áreas de uma cidade feita o Rio de Janeiro, mas isso você pode transportar para outras cidades como São Paulo, onde você tem áreas no centro, por exemplo, aliás, o centro de São Paulo também é um grande exemplo disso, de decadência, e você transformar aquilo em áreas de bairros planejados, tá certo? Você, até hoje, que eu me lembre, você não conseguiu pegar áreas mais antigas da cidade e fazer com que elas decolassem, houve um esforço, mas decolassem e dessem certo como bairros planejados. Vocês continuam acreditando que essa é uma possibilidade real, mais ainda à luz dos novos acontecimentos da pandemia, onde a gente vai precisar baratear transporte público, deslocamento, melhorar a qualidade do ar nas cidades? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto. Vou começar com o Sérgio. Bom, eu acho que essa é uma enorme oportunidade que o Rio de Janeiro tem. É uma ideia que, desenvolvida, ela transforma a região metropolitana. Porque o centro do Rio de Janeiro está abandonado há muito tempo, apesar dos esforços recentes, e está em contraposição aos investimentos prioritários que os governos têm destinado para a região da Barra. Nenhuma cidade no mundo grande, importante, teve a capacidade, o desplante, de tentar retirar a sua centralidade principal e levar para 40 quilômetros de distância. Quando o Paris mostrou sinais de decadência, o governo investiu poderosamente em equipamentos culturais capazes de sinalizar uma transformação. Nova York fez a mesma coisa. O World Trade Center original é um investimento público com alguma capacidade privada de recuperar o centro que estava em absoluta decadência. E daí produziu outros elementos transformadores. Londres fez a mesma coisa. O Rio não. O Rio abandonou 5 séculos de história do Brasil. Um patrimônio riquíssimo. Não há outra cidade no Brasil com essa riqueza de patrimônio. E, no entanto, hoje, pode ser um lugar de desenvolvimento para toda a região, porque é o núcleo da região. Daqui saem as linhas de transporte que eu me referi, ferroviários. Por outro lado, da Baía de Guanabara também. O metrô passa ali. Nós temos a melhor infraestrutura. Como você, Josa, lembrou, edifícios se tornarão ociosos. Esses edifícios corporativos e comerciais podem voltar, muitos deles, a serem habitacionais. E a cidade toda, para simplificar a resposta, como você pediu, a cidade toda, hoje ocupada, hoje pode suportar as novas moradias e os novos equipamentos sem crescer 1 metro quadrado. Aqui dentro da cidade tem lugar para construir tudo o que precisamos pelas próximas décadas, sem aumentar 1 metro quadrado de área ocupada. E, portanto, dando chance a que se universalize os serviços públicos e que se melhore o ambiente construído. Perfeito. Celso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, mas eu queria saber, principalmente, aonde a arquitetura pode ser uma grande aliada dessa revitalização de áreas como o centro da cidade e o Porto Maravilha, chamado. Perfeito. Olha só, eu fiz muito projeto no Porto Maravilha. Então, assim, a gente fez pelo menos
tem 2 edifícios lá, quer dizer, um dos primeiros a ser realizado, que é o Port Corporate da Tishman, que é saindo do lado do INTO, é projeto meu, na época que eu trabalhava ainda no Conde, foi um dos últimos projetos feitos por nós. Tem o Porto Atlântico também, tem um outro projeto ali para o Odebrecht, mas que depois teve uma segunda autoria, a gente não deu continuidade a ele. E pelo meu próprio escritório, pela CITEI, a gente tem pelo menos 5 edifícios. Então, a gente sempre teve uma dificuldade ali um pouco maior, porque o que acontece? A gente tentou fazer um aproveitamento dos sobrados. A prefeitura disponibilizava vários sobrados que tinham ali, só que você tinha uma questão de logística. Uma empresa maior não quer fazer só um sobrado, quer fazer 5. E aí, aonde fica a logística para construir isso? Então, a gente tentou fazer várias questões, mas aí tinha um que estava com empecilho, o outro tinha isso, outro tinha... Então, problemas principalmente de papelada desses terrenos, que muitas vezes são com embrólios aí, familiares e tudo, então que acabou deixando que boa parte desses sobrados poderiam ser reconvertidos em habitação e não conseguiram. Ao mesmo tempo que, para o residencial, com o preço das CEPACs, acabava que um edifício residencial ali, você ficava com uma unidade mais cara do que Ipanema, porque você tem uma questão principal de o solo, que é muito complicado, muito delicado, você tinha uma parte também toda a parte de conservação e de patrimônio que precisava ser realizado, de uma investigação. Então, parava a obra e encontrou um vaso. Então, claro, normal, está num ambiente extremamente histórico, né, de camadas históricas, então isso encarecia demais a obra. Então, assim, teve vários caminhos e uma CEPAC muito cara. Ou seja, quando teve o planejamento oficial do Porto do Rio, isso para mim acho que fica um pouco da minha crítica, é que já deveria ter sido destinado tantos projetos, ou tantas, né, pelo coeficiente, quanto deveríamos ter deixado para edificação residencial com incentivo da própria prefeitura. Então, hoje a gente tem um esqueleto enorme lá, que seria a Vila dos Árbitros, que parou. Aquilo ali, por exemplo, seria para 1.500 famílias e tudo. Então, acho que essa falta de planejamento, essa falta de continuidade de um planejamento... O Sérgio fez esses dias um depoimento dele falando sobre a experiência, né, o Sérgio, do intercâmbio entre prefeitos. Né? Não era você falava alguma coisa assim, quanto a gente devia estar aprendendo com os outros para que isso pudesse acontecer. Né? Então, acho que a experiência de Nova York, servindo para cá ou para lá, né? Então a gente... E essa reconversão do centro, ela pode existir, José. Eu acabei de fazer um projeto com 200 e poucas unidades na Avenida Senador Dantas, que é o SEND, convertendo 2 edifícios que estavam abandonados ali, e que foi um sucesso, inclusive um sucesso de vendas, ou seja, foi um projeto bacana, você tem na Senador Dantas, você tem metrô perto, você tem um amarelinho perto, ou seja, tem uma contingência de artefatos, né, de produtos urbanos de qualidade e que só favorece a vida naquele lugar, principalmente deslocamento, mas falta um pouco desse incentivo. São Paulo, a Minas agora acabou de fazer o plano diretor dele, meio que utilizando São Paulo como premissa. E uma das coisas do plano diretor de São Paulo é incentivar para uso de transformações de edifícios no centro de São Paulo para uso residencial de baixa renda ou com aluguel social e coisas desse tipo. E a gente não fez nenhum plano com relação a isso. Então, precisa ser um empresário desbravador para poder achar que é possível fazer e investir. Mas não existe, como diz o Sérgio, as vertentes foram de caminhos diferentes, e eu acho que talvez a falta de coerência ou de um estudo mais aprofundado, mas se tivesse um incentivo, eu vi agora, acabei de fazer isso, foi vendido um pouco antes de começar essa pandemia, dá certo habitar o centro. Mas tem que ter um empresário que foi empresário de São Paulo, que veio para cá fazer isso, foi a W Torre. Entendeu? Então, assim, é complicado, porque se o carioca mesmo, muitas vezes, não acredita no que ele tem como potencial, como é que a gente vai vender isso para fora? Né? Então, eu acho que, assim, esse acreditar passa por bons exemplos. E aí, novamente, é aquilo que eu estava falando do Favela Bairro, falando de qualquer outro. Propagar bons exemplos. A gente tem no Rio de Janeiro, e vocês sabem muito bem, uma cultura de falar mal. A gente não consegue pegar um exemplo bom e botar na mesa para discutir. A gente só coloca o que tem de ruim. Então, essa agenda negativa que a gente construiu para o nosso negócio, a gente, assim, tudo bem, quantas pessoas... Esses dias alguém me chamou para fazer uma entrevista, mas e fale sobre esse assunto. Eu falei assim, esse assunto não existe.
Era assim, sabe, uma coisa... Ela estava construindo uma pauta que não existia para aquele lugar. Eu nem me lembro o que era, mas eu achei tão absurdo. Eu falei assim, você quer que eu falsifique uma ideia para poder compor a sua pauta? Eu não vou fazer isso, entendeu? É uma falta de responsabilidade da minha parte. Mas é isso, acho que a gente, assim, falta divulgar a questão de coisas boas, isso que eu estou falando assim, é um Favela Bairro, é isso, ou programas, o PAC, as coisas que deram certo. Então, assim, eu acho que a gente se fixou demais numa agenda negativa que é difícil reverter do carioca. Então, assim, eu acho que essa falta de achar que tudo está acontecendo fora, tudo que, assim, vamos fazer a nossa meia-culpa. Claro, os governantes não tem a dúvida que precisa de ações públicas até para poder incentivar, por exemplo, o uso, essa transformação. Mas qual é o nosso papel? O papel da sociedade ainda está muito, muito aquém do que poderia fazer também. As contribuições são pequenas. E aí volto a falar da parte crítica, eu acho que a gente tem que fazer isso. E propagar coisa boa, porque dá certo. O Josa, foi agora, acabou de ser lançado, foram 2, até teve um outro projeto também, nas Marrecas, que também vendeu inteiro. E aonde estão esses exemplos falados na cidade? Ninguém falou. Então, como é que eu incentivo a ter outro em volta? Mas a partir do momento que eles estejam consolidados, a gente tem esse descrédito que precisa ser vencido. A partir do momento que tiverem esses 2 consolidados lá e já construídos, e que já foram um sucesso de venda, vem outros, e vem outros, e vem outros, e vem outros. Mas precisa um pouco dessa propagação de coisa boa. E a gente adora propagar coisa ruim. Perfeito. A gente está chegando aqui, como eu falei a vocês, nós temos um horário aqui, já recebi um sinal de que a gente precisa terminar. Essa conversa, ela é infindável, a gente podia infindável. Fazer até as 2 horas da tarde aqui. Eu tinha uma pergunta para vocês dois, bem objetiva. Nós vamos ter eleições esse ano. Se você, Sérgio, e você, Celso, pudessem dar uma mensagem curta ao próximo prefeito, pensando nessa nova cidade, nesse novo normal que nos rege, o que você diria, Sérgio, que ele deveria focar como prefeito? Bom, além daquela questão que eu coloquei antes, de liderar em direção ao sonho de uma cidade melhor, mais justa e compatível com o Rio de Janeiro, eu diria que o que a Associação Comercial vai produzir como documento a encaminhar aos prefeitos, contemplasse a ideia da criação de um organismo de Estado dedicado aos projetos e ao planejamento urbano. Estado significa uma carreira de Estado, em que não vai ter lá o cargo em comissão e que vai chegar um cara lá que não tem nada a ver com nada e vai entrar um outro que quer trocar tudo. Carreira de Estado estável, que pelo menos tenha o compromisso de garantir institucionalmente pelo menos 3 ou 4 mandatos. E que possa, com isso, a gente retomar uma ideia de planejamento e de projeto urbano que está escondida ou acabada. Consistência, né, de ação. Olha só, e você, Celso? Qual seria o seu recado? Para mim, são ações coordenadas. Eu acho que a gente tem que fazer essa junção, falar menos, que é o meu discurso desde o início, falar menos em pares e falar mais justaposto. Então, talvez chamar mais a nossa junta comercial, o poder público, o privado, as universidades, as associações, principalmente as lideranças sociais. Eu acho que tem que ter, sei lá, quase que um gabinete exclusivo para essa interlocução. Eu acho que sem interlocução a gente não vai conseguir, vai fazer uma cidade sempre tendenciosa, uma cidade que olha para um lado e não olha para o outro. A gente não está nessa época. A gente está nessa questão das diversidades, das multiplicidades, de uma ação que seja espelho dessa sociedade, né? Todo mundo a sociedade, a arquitetura, o planejamento urbano, as cidades são reflexos dessa sociedade. A gente tem que estar uma sociedade que seja mais engajada nisso, por isso eu estou falando aí das crianças, entre outros papéis, que a gente tem que estar botando isso como mais instrumento
para que se chegue, porque assim não adianta eu treinar arquitetos, urbanistas, sendo que depois quem faz as leis são os vereadores. Então, acho que a gente tem que ter todo mundo aparamentado, crítico e muitas vezes com ações coordenadas para que a gente consiga fazer essa cidade que seja reflexo desse momento bom que a gente quer para o futuro. Muito obrigado a vocês. Eu vou passar a palavra já aqui para o nosso presidente. Eu queria agradecer novamente a Ângela e a Isaura. E eu queria também esclarecer, porque nós temos várias perguntas que entraram aqui. Infelizmente, o tempo e a própria dinâmica da conversa nos impediram de fazer essas perguntas todas, mas nós estamos repassando essas perguntas para o Sérgio e para o Celso, com os respectivos endereços, e eles vão poder respondê-los diretamente, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado a vocês, um grande prazer. E eu queria passar a palavra aqui para o presidente Benjamin Nazário para encerrar esse live nosso. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço aos nossos convidados e às nossas companheiras, porque assistimos realmente uma verdadeira lição. Ouvimos o que nós precisamos fazer, e de forma tão didática e tão clara, que é Eu acho que teve um problema lá com o doutor Benjamin. Eu queria até pedir permissão para ele para colocar a Associação Comercial do Rio de Janeiro à disposição de todas as universidades. Isso que a gente já faz, isso aqui é uma caixa de ressonância. Vocês podem trazer para cá, nós temos áreas ótimas, auditórios, podemos trocar essas informações. A associação está sempre à disposição de todos, principalmente das universidades. Estou aí com o Celso Raiol, com a ideia de se ensinar desde a infância sobre arquitetura, que é muito importante. Isso realmente foi uma dica maravilhosa. Muito obrigada a vocês todos. Obrigado, Ângela. Obrigado. Olha, então, mais uma vez, muito obrigado. Foi sensacional o nosso debate. Muito obrigado mesmo. Uma boa tarde. Ô, Jô, eu só queria completar o seguinte, eu estou muito esperançoso, eu estou muito